Bem-vindos de volta, pessoal! Em 2026, o desenvolvimento da inteligência artificial é definido menos por avanços repentinos e mais pela consolidação de capacidades que já existem. O ano representa uma transição da experimentação para a normalização. Nesta transição, sistemas previamente testados em configurações limitadas agora operam em uso rotineiro. Essa mudança marca uma alteração na forma como a inteligência artificial é tratada. Sistemas que antes pareciam instáveis ou impressionantes em nichos agora executam tarefas repetidamente, sem falhas, durante a operação diária. A inteligência artificial deixa de ser tratada como um produto e passa a ser tratada como infraestrutura. Como infraestrutura, a inteligência artificial funciona continuamente em segundo plano, em vez de esperar por uma ativação deliberada. Essa mudança não indica um avanço dramático na inteligência. Em vez disso, as plataformas aumentam o tempo de atividade e conectam a inteligência artificial a mais caminhos de software. Os sistemas de inteligência artificial agora rodam dentro de softwares e dispositivos por padrão. Os usuários não ativam mais a inteligência artificial através de comandos explícitos. A condição que define 2026 não é a surpresa. A condição que define é se a inteligência artificial funciona silenciosamente e produz resultados consistentes em escala, sem supervisão. O caminho de desenvolvimento que nos leva a 2026 é moldado por limites que já são visíveis. Um limite aparece na escala do modelo. Treinar modelos maiores agora produz ganhos menores do que antes. Esses ganhos reduzidos enfraquecem os incentivos para aumentar apenas a contagem de parâmetros. Outro limite aparece no hardware. As restrições de hardware diminuem a escala bruta. Essas restrições limitam o quanto de computação os engenheiros podem implementar de forma eficiente. Um terceiro limite surge durante a implantação. O atrito na implantação expõe fraquezas que os benchmarks frequentemente perdem. Um exemplo é a saída inconsistente sob cargas de trabalho reais. Os desenvolvedores respondem estreitando o foco. Os desenvolvedores selecionam limites operacionais mais rígidos para que os sistemas produzam resultados previsíveis. O desenvolvimento da inteligência artificial em 2026 segue a disciplina de engenharia, em vez de espetáculo de pesquisa. Os engenheiros projetam sistemas para se adequarem aos ambientes operacionais existentes. Nesta abordagem, os sistemas direcionam as saídas para fluxos de trabalho estabelecidos, em vez de substituí-los. A medição do progresso também muda. As equipes medem o progresso pela consistência com que um sistema produz resultados corretos em condições operacionais reais ao longo do tempo. A interação do usuário com sistemas de inteligência artificial muda de formas específicas. Uma mudança afeta como os usuários dão instruções. A interação por prompts não vai desaparecer, mas perde a dominância, à medida que os sistemas leem sinais contextuais. Outra mudança afeta como os sistemas respondem. Os sistemas de inteligência artificial leem o estado e o histórico, em vez de depender de comandos explícitos. Eles incluem ações anteriores e condições atuais, em vez de solicitações isoladas. Esse comportamento reduz o número de instruções que os usuários precisam emitir. A redução na contagem de instruções diminui o limiar de habilidade necessário para obter assistência útil. O resultado não é uma saída mais expressiva. O resultado é uma assistência que produz respostas consistentes e alinhadas com as tarefas em andamento. A inteligência artificial se torna algo com que as pessoas trabalham lado a lado, em vez de algo que as pessoas operam diretamente. Por favor, inscreva-se. Em 2026, os sistemas de agentes delimitados passam de demonstração a uso rotineiro. Sistemas de agentes delimitados não são resolvedores de problemas gerais. Esses sistemas executam tarefas específicas dentro de limites explícitos. Limites explícitos definem quais ações os sistemas podem realizar. A operação segue um padrão repetível. Um agente típico escaneia um ambiente definido. O agente seleciona uma ação de um conjunto fixo. O agente executa um passo. O agente verifica o resultado antes de passar para a próxima etapa.
A verificação de resultados evita desvios, pois saídas incorretas impedem ações futuras. Verificações no nível da etapa limitam o acúmulo de erros ao longo do tempo. Um grande desenvolvedor sediado em São Francisco implementa sistemas de agentes delimitados em ambientes restritos, como pipelines de processamento de documentos e sistemas de agendamento. O julgamento humano não é substituído por esses sistemas. Os sistemas transferem transições repetitivas entre ferramentas sem interrupção. O valor desses sistemas vem da execução persistente de tarefas e não da criatividade. Em 2026, uma mudança significativa surge na forma como as cargas de trabalho de inteligência artificial são distribuídas pelo hardware. O alinhamento de hardware se torna uma preocupação dominante no desenvolvimento de IA. Em vez de padronizar a execução centralizada, os engenheiros agora decidem onde a computação será executada. Os projetistas de modelos moldam cuidadosamente os modelos em torno dos padrões de acesso à memória e orçamentos de latência, que determinam a rapidez com que os dados se movem por um sistema. Essa abordagem muda a forma como os engenheiros treinam e executam modelos. Modelos menores são executados localmente, próximos ao usuário ou dispositivo, enquanto modelos maiores operam remotamente em sistemas centralizados. Os engenheiros dividem as tarefas entre esses locais sem que o usuário perceba. Essa alocação estratégica não só encurta os tempos de resposta, mas também reduz o uso de energia por tarefa, executando computações em locais mais eficientes. Os projetistas de modelos agora priorizam o uso eficiente de parâmetros em vez do tamanho. As arquiteturas são projetadas para se adaptar graciosamente quando os recursos são limitados, em vez de falhar completamente. Nesse ambiente, a inteligência de domínio restrito se torna cada vez mais proeminente. Esses sistemas são treinados e implementados em contextos profissionais específicos, em vez de conhecimento geral, e essa restrição molda significativamente seu comportamento. Sistemas de domínio restrito são hábeis em analisar formatos e detectar modos de falha específicos de um determinado campo. Por exemplo, a estrutura dos dados de logística difere da estrutura dos resultados de testes de software, e um sistema treinado para logística produzirá resultados diferentes de um treinado para testes de software. São as diferenças de restrição e os padrões de erro que causam essa divergência. Uma grande organização de pesquisa sediada em Londres foca seu desenvolvimento em sistemas que operam sob condições de avaliação rigorosas. Esses sistemas suprimem diálogos abertos, emitindo saídas baseadas em regras. Essa especialização reduz as taxas de erro e limita as saídas inseguras. A generalização ampla não ocorre em sistemas de domínio restrito, levando a maior confiabilidade e tratamento de erros mais robusto dentro de seu escopo definido. À medida que a inteligência artificial se integra aos sistemas operacionais, a pressão regulatória molda cada vez mais o design dos sistemas. A pressão regulatória altera a forma como os engenheiros montam os sistemas. Os requisitos de conformidade exigem que os sistemas registrem entradas e saídas. Entradas e saídas registradas permitem revisão após a execução. O registro não torna os sistemas interpretáveis. O registro torna os sistemas auditáveis durante a inspeção. Os desenvolvedores respondem projetando sistemas modulares. Sistemas modulares isolam a responsabilidade para que os revisores possam inspecionar os componentes independentemente. Uma empresa de software empresarial sediada em Waldorf integra inteligência artificial em ambientes de produção, com caminhos de execução rastreáveis e autoridade limitada. Essas escolhas arquitetônicas atrasam o lançamento de recursos porque são necessários controles adicionais. Esses controles aumentam a confiança institucional. Sistemas de inteligência artificial que não podem ser inspecionados lutam para ganhar adoção em ambientes regulamentados. Essas mudanças técnicas também alteram a forma como o trabalho humano é estruturado.
Os requisitos de habilidades humanas mudam à medida que a inteligência artificial se normaliza. Múltiplas disciplinas são afetadas por essa mudança. A escrita foca na especificação da intenção, e não na construção de frases. Os sistemas geram rascunhos de texto durante a execução. A programação foca no design de sistemas, e não na memorização de sintaxe. A automação gera segmentos de código rotineiros. A análise foca na formulação de problemas, e não no cálculo manual de resultados. Uma empresa de tecnologia de mídia, sediada em Tóquio, aplica sistemas de inteligência artificial em fluxos de trabalho de produção. A direção humana permanece central durante esse processo. A execução passa para sistemas automatizados. Pessoas que se adaptam a sistemas de direção ganham eficiência ao se concentrarem em decisões. Pessoas que resistem à automação mantêm a relevância, mas perdem velocidade. O impacto no trabalho permanece desigual. A mudança se desenrola gradualmente ao longo do tempo. A inteligência artificial amplifica a competência existente, em vez de substituí-la completamente. Apesar dessas mudanças, vários resultados não ocorrem em 2026. A perspectiva é moldada por essas ausências. A inteligência artificial geral não surge. Os sistemas de inteligência artificial não geram objetivos independentes. A maioria das falhas permanece trivial. Problemas de qualidade de dados ou erros de integração causam essas falhas, e não um comportamento inovador. A principal mudança envolve a localização da falha. As falhas agora ocorrem dentro de sistemas essenciais, e não em ferramentas experimentais. Uma fabricante aeroespacial com sede em Toulouse implementa inteligência artificial em ambientes de design e simulação. Camadas de verificação interceptam erros e bloqueiam a propagação para jusante. Os engenheiros tratam a inteligência artificial como um componente dentro de sistemas maiores, e não como um ator autônomo. Em suma, a característica mais importante do desenvolvimento da inteligência artificial em 2026 é a normalização. A normalização define a trajetória geral. A inteligência artificial se torna parte do pano de fundo dos sistemas digitais. A inteligência artificial não aparece mais como uma característica visível. A inteligência artificial direciona decisões e resultados de forma silenciosa e persistente. A remoção pareceria disruptiva, pois a dependência se formou ao longo do tempo. A medição do progresso se desloca para o tempo de atividade e a profundidade da integração, em vez da novidade. A mudança dramática não define essa transformação. A durabilidade define a transformação, em vez disso. Não há retrocesso uma vez que esse nível de incorporação é alcançado. A inteligência artificial se torna parte do ambiente em que os sistemas futuros são construídos. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.